Você já reparou como a gente celebra o 7 de setembro com toda a pompa? Mas o 15 de novembro, o dia em que o Brasil virou república, passa meio batido. Hoje a gente vai mergulhar fundo, nesse momento crucial da nossa história, a proclamação da República para entender por que essa data tão importante é quase uma nota de rodapé no calendário cívico. É verdade. E prepare-se, porque a história da proclamação da República não é um conto de fadas. A gente vai desvendar as tramas, as tensões e as reviravoltas que culminaram na queda da monarquia e no nascimento do Brasil que a gente conhece hoje. Parece intrigante. Para começar, vamos voltar no tempo até o final do século XIX, o famoso século das luzes. Que tipo de mundo era esse em que a proclamação da República se insere? Imagine um mundo em ebulição. As cidades europeias crescendo a um ritmo frenético com a Revolução Industrial, novas tecnologias surgindo a todo vapor, o nacionalismo em alto império se expandindo e ideologias revolucionárias como o positivismo e o liberalismo desafiando as estruturas de poder. O Brasil, mesmo à distância, sentiu os abalos dessa efervescência global. Entendi. A proclamação da República não foi um evento isolado, mas parte de um contexto global de mudanças profundas. E no Brasil, quem estava no comando nesse caldeirão, prestes a ferver? Dom Pedro VI, último imperador do Brasil, um personagem controverso e cheio de paradoxos. Imagine só um imperador que nutria simpatias republicanas. Ele chegou a declarar anos depois que considerava a República a forma de governo mais perfeita. Sério, que ironia. O imperador republicano. Mas se ele acreditava na República, por que não abdicou e facilitou a transição? Por que esperar um golpe para sair de cena? Aí é que está a complexidade da história. Dom Pedro VI era um homem culto e intelectualizado, avesso à pompa e às festas da corte. Tinha uma voz fina que contrastava com sua figura imponente e era apaixonado por conhecimento. Trocava cartas com intelectuais renomados da época, como Victor Hugo, e demonstrava uma mente aberta a novas ideias. Um imperador filósofo no trono. Mas me diz como era o Brasil sob o comando de Dom Pedro VI. No final do segundo reinado, o Brasil vivia um período de intensas transformações e crescentes tensões. O sistema político, conhecido como parlamentarismo às avessas, concentrava grande poder nas mãos do imperador, que podia dissolver o parlamento e nomear o governo a seu bel prazer. Parlamentarismo às avessas. Que nome curioso. Explica melhor pra gente. Imagine um sistema parlamentarista onde o imperador e não o parlamento detinha a chave do poder. E podia influenciar a escolha dos ministros, interferir na legislação e até dissolver o parlamento se achasse necessário. Esse sistema gerava muita insatisfação, especialmente entre aqueles que desejavam uma participação política mais ativa. Entendi. Era um sistema que, apesar de ter a roupagem de um parlamentarismo moderno, mantinha o poder centralizado na figura do imperador. E essa concentração de poder, imagino, não agradava a todos. Exatamente. A insatisfação se alastrava entre diferentes grupos. Militares descontentes com a falta de investimento no exército, a elite cafeeira, buscando maior autonomia política e econômica, e intelectuais que clamavam por um sistema mais representativo e democrático. Ou seja, o palco estava armado para uma mudança radical. E nesse contexto de crise e insatisfação, como o movimento republicano começou a ganhar força. Quem eram os principais atores dessa trama? Havia republicanos de diferentes origens e matizes ideológicas, militares, intelectuais, políticos, profissionais, liberais, todos unidos pelo ideal de um Brasil republicano. Um dos mais fervorosos era Antônio da Silva Jardim, um advogado e jornalista conhecido por seus discursos inflamados contra a monarquia. Ele viajava o país pregando a República, criticando o sistema político e denunciando o que chamava de vícios do império. Um verdadeiro revolucionário. Mas todos os republicanos compartilhavam da mesma visão. Ou havia divergências dentro do movimento? O movimento republicano era diverso e abrigava diferentes correntes de pensamento. Havia os positivistas que defendiam um governo forte e centralizado, inspirado na razão e no progresso científico, e acreditavam na necessidade de uma fase ditatorial para a consolidação da República. Uma ditadura para consolidar a República. Pois é. E havia também os liberais que defendiam um sistema democrático mais amplo, com eleições livres, liberdade de expressão e maior autonomia para as províncias. Apesar das divergências internas, os republicanos concordavam em um ponto. A monarquia era um sistema ultrapassado e a República era o único caminho para o progresso do Brasil. E como esses republicanos, com suas ideias e ideais, conseguiram mobilizar a população? Afinal, derrubar uma monarquia não é tarefa fácil. Eles organizavam em clubes republicanos, publicavam jornais e revistas, promoviam eventos e conferências e principalmente usavam a força da palavra para difundir seus ideais. Um episódio curioso aconteceu em Campinas, quando Silva Jardim, em um discurso inflamado, defendeu a execução de membros da família imperial que resistissem à República inspirado na Revolução Francesa. Uau! Esse Silva Jardim era radical mesmo. Mas imagino que nem todos os republicanos concordassem com essa violência. É verdade, essa proposta de Silva Jardim gerou controvérsia até mesmo entre os republicanos. Mas o episódio revela o fervor revolucionário que tomava conta de alguns setores do movimento. Afinal, eles estavam desafiando uma ordem estabelecida há séculos. E como o governo imperial reagiu a essa crescente onda republicana? Tentaram conter o movimento.
A monarquia no final do reinado de Dom Pedro II já não tinha a mesma força e o mesmo prestígio de antes. O imperador, já idoso e cansado, enfrentava problemas de saúde e parecia desiludido com a política. O governo imperial tentou minimizar a importância do movimento republicano, taxando-os de radicais e agitadores, mas a semente da república já estava plantada. E essa semente encontrou terreno fértil pelo que estamos vendo. Mas além da propaganda e da mobilização popular, qual foi o estopim que levou à proclamação da República? Uma série de fatores convergiu para o golpe final. As tensões sociais, a crise econômica, a insatisfação dos militares, a ascensão do movimento republicano. Mas um dos principais catalisadores foi a questão militar, uma série de conflitos e atritos entre o exército e o governo imperial. A questão militar. Nunca tinha ouvido falar. Me explica melhor do que se trata. Imagine um grupo de jovens militares imbuídos dos ideais positivistas que pregavam a ordem, o progresso e a necessidade de um governo forte e centralizado. Esses militares, influenciados pelas ideias republicanas e descontentes com o que consideravam a interferência política na administração do exército, começaram a se rebelar. Ou seja, os militares que deveriam defender o império se tornaram um dos principais vetores para sua queda. Exatamente. E um dos episódios que exemplifica a crescente insatisfação militar foi o caso do coronel Cunha Matos preso por criticar um deputado na imprensa. Esse episódio gerou grande comoção entre os militares que viram a prisão do coronel como um ataque à liberdade de expressão e um sinal da fragilidade do regime monárquico. Parece que o império estava ruindo por dentro. E como essa insatisfação militar se conectou com o movimento republicano, eles se uniram para derrubar a monarquia. As lideranças republicanas viram na insatisfação dos militares a oportunidade que esperavam para derrubar a monarquia. Eles intensificaram a propaganda nos quartéis buscando o apoio dos oficiais e passaram a articular um golpe militar. Entendi. Ou seja, a proclamação da República não foi apenas um levante popular, mas um golpe militar orquestrado por republicanos e militares descontentes. E quem era o líder dessa conspiração? Quem estava no comando dessa operação? A figura central desse momento histórico é o Marechal Deodoro da Fonseca, um veterano da Guerra do Paraguai conhecido por sua bravura e disciplina, mas também por sua personalidade forte e impulsiva. Deodoro da Fonseca, o Marechal de Ferro que proclamou a República. Mas me diga, Deodoro era um republicano convicto, ou ele se viu no centro desse turbilhão político quase sem querer? Essa é uma questão que intriga os historiadores até hoje. Deodoro, até as vésperas do golpe, não se manifestava abertamente como republicano. Ele era um militar de carreira leal ao imperador, mas também um homem pragmático que viu o império ruir diante de seus olhos e a república como a única saída para evitar o caos e a guerra civil. Que dilema! Um homem dividido entre a lealdade ao imperador e a convicção de que a monarquia estava fadada ao fracasso. E como Deodoro, um militar de carreira, se viu no comando do movimento que proclamou a República. Aí entra a habilidade dos conspiradores republicanos. Eles souberam explorar a insatisfação de Deodoro com o governo imperial, sua popularidade entre os militares e seu senso de dever para com a pátria. Convenceram Deodoro de que a República era a única forma de salvar o Brasil do caos. E Deodoro, imbuído dessa missão, aceitou liderar o golpe. É fascinante como a história é feita de personalidades complexas, dilemas morais e reviravoltas inesperadas. Mas antes de mergulharmos nos eventos da proclamação em si, me fale sobre um evento emblemático que aconteceu poucos dias antes do golpe, o Baile da Ilha Fiscal. Ah, o Baile da Ilha Fiscal. Um último suspiro de glamour e ostentação da elite imperial às vésperas da queda do regime. Imagine a cena. A alta sociedade carioca em seus trajes elegantes celebrando um baile suntuoso enquanto o país fervilhava com a crise política e a insatisfação popular. Parece que o Baile da Ilha Fiscal se tornou um símbolo da alienação da elite imperial cega para a realidade do país. Exatamente. Enquanto a elite dançava e se divertia na Ilha Fiscal, os militares se preparavam para o golpe, os republicanos articulavam seus planos e o povo, cada vez mais insatisfeito, aguardava por mudanças. O baile da Ilha Fiscal, em sua opulência e descolamento da realidade, se tornou um prenúncio do fim da monarquia. E essa atmosfera de fim de festa de um ciclo que se encerrava pairava no ar durante o baile. Havia algum sinal, algum presságio da iminente queda do império. A história nos conta um episódio curioso. Durante o baile, Dom Pedro II, já idoso e com a saúde debilitada, tropeçou no tapete ao desembarcar na Ilha Fiscal. Alguns interpretaram esse incidente como um mau presságio, um sinal de que a sorte da monarquia estava selada. Que história! Um tropeço que ecoou o tropeço de todo um regime. E a partir desse ponto a gente se aproxima do clímax da nossa história, a proclamação da República. Mas para desvendar esse momento crucial, a gente precisa fazer uma pausa para respirar fundo e voltar com tudo no próximo bloco. Prepare-se porque a madrugada de 15 de novembro de 1889 vai te surpreender. E a gente volta agora para o nosso mergulho profundo na proclamação da República, aquele momento crucial em que o Brasil rompeu com a monarquia e se lançou num futuro incerto. Um futuro cheio de expectativas, mas também de desafios, como a gente viu no bloco anterior.
Afinal, construir uma nova identidade para o país, apagar o passado e criar um novo futuro não é tarefa fácil. De fato. E uma das primeiras tarefas da República foi moldar o imaginário do novo Brasil. Afinal, como convencer a população acostumada a séculos de monarquia de que a República era o melhor caminho? É como começar tudo do zero, criar um novo sistema de valores, novos heróis, novos símbolos. Que ferramentas eles usaram para essa tarefa monumental? Os republicanos lançaram mão de uma verdadeira campanha de marketing usando jornais, discursos, símbolos, monumentos e até mesmo a mudança de nomes de ruas e cidades para propagar a ideia de um novo Brasil moderno, progressista e, claro, republicano. Entendi. Era preciso mostrar para a população que a República não era apenas uma mudança de regime, mas uma mudança profunda na maneira de pensar e de viver. E quais foram os principais símbolos que eles usaram para construir essa nova identidade? A bandeira, por exemplo, com suas cores vibrantes e seu lema positivista, ordem e progresso, se tornou um símbolo poderoso da República. Mas você sabia que a primeira versão da bandeira republicana continha um erro astronômico? As estrelas que representavam o Cruzeiro do Sul estavam dispostas de forma incorreta. Que gafe! Imagina a confusão que isso gerou. Um erro astronômico logo na bandeira da República. Pois é. A falha foi corrigida rapidamente, mas o episódio revela a pressa e a falta de planejamento que marcaram os primeiros momentos da República. Afinal, eles estavam construindo um novo país, com novos símbolos e novos valores, a partir do zero. E por falar em valores, você mencionou positivismo, essa corrente filosófica que pregava a razão e a ciência como guias para o progresso social. Qual foi a influência do positivismo na construção da República Brasileira? O positivismo teve uma influência profunda na elite intelectual e militar da época, moldando políticas públicas e inspirando reformas. O lema Ordem e Progresso, presente na bandeira, já revela a influência positivista que via na ordem e no planejamento os pilares para o desenvolvimento do país. Então a República Brasileira, em seus primeiros anos, foi fortemente influenciada pelo positivismo. Mas me diga, essa filosofia se traduziu em políticas concretas, ou ficou apenas no discurso? O positivismo influenciou diversas áreas, desde a educação, com a reforma do ensino, até a política, com a defesa de um governo forte e centralizado. Inclusive, alguns positivistas defendiam a necessidade de uma fase ditatorial para a consolidação da República. Peraí, uma jato dura. Mas a República não deveria ser um regime democrático com eleições livres e participação popular. Como eles conciliavam essas ideias? Essa é uma das contradições do positivismo brasileiro. Alguns positivistas acreditavam que a democracia, com suas disputas partidárias e seus debates intermináveis, atrasava o progresso do país. Para eles, um governo forte e centralizado, liderado por homens de ciência e de razão, seria mais eficiente na condução do país rumo ao progresso. Entendi, ou seja, a ordem para alguns positivistas se sobrepõe ao progresso, pelo menos no curto prazo. E essa visão autoritária do positivismo, imagino, gerou resistências e conflitos. Com certeza. A República Brasileira, em seus primeiros anos, viveu um período de grande estabilidade política com revoltas e conflitos em diversos cantos do país. A revolta federalista, por exemplo, que eclodiu no Rio Grande do Sul, foi um dos maiores desafios enfrentados pela jovem República. E por falar na revolta federalista, me lembre do contexto dessa revolta. Quais eram as motivações dos rebeldes? O que eles buscavam? A revolta federalista tinha raízes profundas na história do Rio Grande do Sul, um estado com forte tradição autonomista e com histórico de conflitos com o governo central. Com a proclamação da República, os federalistas gaúchos viram a oportunidade de conquistar maior autonomia para o seu estado. Ou seja, era uma disputa entre aqueles que defendiam um governo central forte e aqueles que buscavam maior autonomia para os estados. Uma questão que, de certa forma, ainda ressoa nos debates políticos atuais. Exatamente. A revolta federalista foi um conflito sangrento que durou mais de 3 anos e deixou milhares de mortos. Os federalistas gaúchos, liderados por Gumercindo Saraiva, um personagem lendário da história rio-grandense, lutaram bravamente contra as forças do governo federal, mas acabaram derrotados. Uma história de bravura, mas também de tragédia. E essa derrota dos federalistas significou a consolidação do poder central. A República finalmente encontrou o caminho para a estabilidade. A vitória do governo federal na revolta federalista não significou o fim das tensões e conflitos. A República Brasileira ainda buscava seu caminho em meio a crises econômicas, disputas políticas e revoltas em diversos cantos do país. E para entendermos como a República se consolidou, precisamos voltar no tempo e analisar a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, o homem que proclamou a República e se tornou o primeiro presidente do Brasil. Deodoro da Fonseca, o personagem central do nosso mergulho de hoje. A gente já falou um pouco sobre ele, mas agora vamos analisar sua trajetória, suas motivações, suas ações. Afinal, ele era um militar de carreira leal ao imperador. Como ele se tornou o líder do movimento que derrubou a monarquia? Deodoro era um homem complexo, um militar de carreira que se vê no centro de um turbilhão político. Ele era um herói da Guerra do Paraguai, conhecido por sua bravura e disciplina, mas também era um homem impulsivo autoritário que não hesitava em usar força para impor sua vontade.
um personagem controverso sem dúvida. E como Deodoro, um homem acostumado à hierarquia militar, lidou com os desafios da presidência da República? Deodoro assumiu a presidência com a missão de consolidar a República, mas sua falta de experiência política e sua personalidade autoritária acabaram criando atritos com o Congresso e com outros setores da sociedade. Ele governou com mão de ferro, fechando o Congresso, decretando estado de sítio e reprimindo seus opositores. Parece que a República em seus primeiros anos não foi tão diferente da monarquia em termos de autoritarismo. E essa postura ditatorial de Deodoro, como foi recebida pela população, gerou resistências. Deodoro tinha seus apoiadores que o viam como um líder forte e decisivo capaz de impor a ordem e garantir a unidade nacional. Mas seus métodos autoritários também geraram forte oposição que culminou com a sua renúncia menos de 2 anos após a proclamação da República. Uau, que reviravolta! O homem que proclamou a República, que derrubou a monarquia, acabou renunciando à presidência. Mas o que levou a tomar essa decisão? Deodoro se viu isolado politicamente pressionado por opositores que o acusavam de ditador e incapaz de governar um país tão complexo como o Brasil. Diante da pressão, ele preferiu renunciar e enfrentar um processo de impeachment ou uma nova revolta militar. Entendi. A pressão sobre Deodoro era enorme. Ele tinha a missão de consolidar a República, mas se viu enredado em conflitos políticos, crises econômicas e revoltas que ameaçavam a frágil unidade nacional. E após a renúncia de Deodoro, quem assumiu o comando da nação? Com a renúncia de Deodoro, assumiu a presidência o vice-presidente Floriano Peixoto, outro militar de carreira que, assim como Deodoro, enfrentou uma série de desafios para consolidar a República. Mas para entendermos a era Floriano Peixoto, precisamos fazer uma pausa para um cafezinho e voltar com tudo no próximo bloco. Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Já estou ansioso para desvendar essa parte da história. Voltamos já, de volta ao nosso mergulho na proclamação da República. Já navegamos por águas turbulentas desde a crise da monarquia até a renúncia de Deodoro. E agora chegamos à era Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Que figura era essa? Floriano Peixoto é um daqueles personagens históricos que dividem opiniões. Para alguns, ele foi um herói, consolidador da República, um homem que enfrentou revoltas e conspirações para garantir a unidade nacional. Para outros, ele foi um ditador, um déspota que governou com mão de ferro, reprimindo opositores e restringindo liberdades. Parece que Floriano herdou um país em ebulição e lidou com isso com pulso firme e talvez até autoritário. Mas o que levou a agir dessa forma? Foi só a personalidade dele ou as circunstâncias exigiam medidas drásticas? Floriano assumiu o poder em um momento crítico, com a República ainda frágil e ameaçada por revoltas e conspirações. A revolta federalista, que já mencionamos, ainda estava em curso no Sul, e havia focos de rebelião em outras partes do país. Floriano acreditava que, para garantir a sobrevivência da República, era preciso usar a força para reprimir qualquer ameaça à ordem estabelecida. Então, para ele, a ordem era a prioridade máxima, mesmo que isso significasse sacrificar liberdades individuais. Exatamente. Floriano via qualquer forma de oposição como um ataque à República e agia de forma implacável para silenciar seus críticos. Ele fechou jornais, prendeu opositores e governou de forma centralizada, concentrando o poder em suas mãos. Uma postura controversa, sem dúvida. Mas essa repressão toda realmente garantiu a estabilidade da República, ou apenas adiou os problemas? A era Floriano Peixoto foi marcada por um paradoxo. Por um lado, ele conseguiu sufocar as revoltas e consolidar o poder da República, mas por outro lado, sua postura autoritária gerou ressentimentos e alimentou oposições, plantando semente de futuros conflitos. Ou seja, a paz conquistada com mão de ferro pode ter um preço alto a longo prazo. Mas além da repressão, o que mais marcou o governo Floriano? Que legado ele deixou para a República? Floriano, apesar de sua postura autoritária, também se preocupou em fortalecer as instituições republicanas e promover o desenvolvimento econômico. Ele investiu em infraestrutura, criou novos ministérios e órgãos públicos e incentivou a industrialização. Então ele não era apenas um ditador, mas também um administrador preocupado com o progresso do país. Sim, Floriano era um homem de contradições. Ele acreditava que, para o Brasil alcançar o progresso, era preciso primeiro garantir a ordem e a estabilidade, mesmo que isso significasse usar métodos autoritários. E essa dualidade, essa mistura de autoritarismo e progresso, parece ter marcado os primeiros anos da República. Afinal, era um período de transição de construção de um novo regime de busca por uma nova identidade nacional. Exatamente. A proclamação da República foi um marco fundamental na história do Brasil, mas a construção de um novo país livre da herança colonial e dos vícios do passado foi um processo longo e tortuoso, marcado por avanços e retrocessos. E essa jornada cheia de desafios e contradições nos leva a uma reflexão. Será que os ideais republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade foram realmente alcançados no Brasil? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder. Olhando para trás, por 130 anos de República, podemos identificar avanços inegáveis. A abolição da escravidão, a consolidação da democracia, o desenvolvimento econômico e social. Mas também vemos que os desafios persistem. A desigualdade social, a corrupção, a violência e a fragilidade das instituições.
Ou seja, a República é uma obra em construção, um projeto que exige constante aprimoramento, participação cidadã e vigilância constante para que os ideais que a inspiraram não se percam no caminho. Com certeza. E para entendermos melhor esse processo, essa busca por um Brasil mais justo e democrático, é fundamental conhecermos a nossa história com todas as suas nuances, contradições e personagens complexos. E nesse mergulho profundo na proclamação da República, a gente tentou trazer à tona não apenas os fatos, mas também os dilemas, as motivações, conflitos que marcaram esse momento crucial da nossa história. Esperamos que, ao conhecermos melhor o passado, possamos construir um futuro mais consciente, justo e próspero para o Brasil. E com essa reflexão, encerramos o nosso mergulho na proclamação da República. Mas a história não termina aqui. Continue explorando, questionando, buscando novas perspectivas. Afinal, a história é um processo dinâmico que se reconstrói a cada nova geração. Até a próxima, e que a chama da curiosidade continue acesa.